Dia, uma ótima semana para todos. Shavua Tov, Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção verdadeira, completa, definitiva, para o mundo inteiro, agora já. E esse é o tema dessa semana. A pergunta é: ser ou existir? Qual é a diferença entre ser e existir? De uma forma provocativa, seguindo ainda as imagens geradas por inteligência artificial, eu peguei essa imagem ligada a Disneyland, Disney World, um mundo de fantasia, está ligado com a existência, que é uma coisa passageira, temporária. E o que é uma vida de verdade, que é o ser? Nada contra Disney, é divertido, Orlando, parques, etc e tal, mas isso está ligado com a existência, com a diversão, com o que é passageiro, com o turismo. Está falando agora sobre o que é ser, a essência da vida. E que a gente deve chegar lá agora já com a redenção. A gente está no projeto do Kutei Sihot, esse é o volume 23 de Sihot, né, dos livros de discursos racísticos do Rebbe de Lubavitch. A gente está na Parashat Balak, essa é a segunda Sihá de Balak, que fala notadamente sobre as profecias da época de Mashiach na Torá. O principal é ser, como a gente falou, está ligado à vida verdadeira. Existir é uma coisa temporária. Vamos ver como isso se mostra na diferença que tem entre os povos hoje e quando Mashiach chegar. Então está baseado nas profecias de Bilam. Bilam é um feiticeiro, arqui-inimigo do povo de Israel, que ele destruiu o povo de Israel, e em vez de falar maldições, Deus colocou na boca deles, e isso tem tudo a ver com isso, porque ele faz parte dos outros povos. Deus transformou a sua fala em bênção, nas bênçãos mais ricas, mais propícias e animadoras em relação à vinda de Mashiach, como vai ser na época de Mashiach. Então, ele fala: Ve'ata hineni olech le'ami lecha yatzcha asher yaseh ha'am hazeh le'amecha be'acharit ha'amim. Ele fala sobre, ele está indo embora, que ele não consegue mais tentar falar coisas ruins sobre o povo de Israel. Tudo que ele falava se tornava em bênção, até as bênçãos maiores com a vinda do Mashiach. E aí ele fala que vai acontecer be'acharit ha'amim. Essa última profecia de Bilam, na nossa Parashá, que fala principalmente sobre a época depois de chegada de Mashiach. Quando fala Aret Yamim, o Targum Onkelos, que é o Targum também ligado aos outros povos, porque é um convertido, Onkelos, chamado Onkelos Agueira, que ele se converteu, que veio inclusive da casta, da nobreza dos imperadores de Roma. Ele era sobrinho do imperador de Roma. Ele fala Besof Yomayá, no final dos tempos, dos dias. O Ramban também fala que essa nevoá está ligado com Imot HaMashiach, está ligado com os dias da chegada do Mashiach. Assim como outras traduções também falam sobre isso. No Targum Yonatan Uziel também. Draco Rav Meakov, a outra profecia que teve antes, que o Bilam fala que vai vir uma estrela de Yaakov, Vekam Shevet B'Israel, e vai se levantar, se firmar uma tribo em Israel, que está ligado com a tribo de Yehudá, de onde vem Mashiach, Mehas, Patei Moav, Vekarkar, Kol Beit Benei Shet. E aí ele vai esmagar, vai destruir o povo de Moav, que é da onde veio o Balak, que justamente o Bilam está contando o que vai acontecer no final dos tempos entre o povo judeu e o povo de Moav, que provocou e quis acabar com o povo judeu, e aconteceu o contrário. No final dos tempos, através de Davi e depois através de Mashiach, vai ter essa destruição, esse esmagamento de Moav. Ele tem essa frase, Vekarkar kol benei Shet, que vai, o que é esse? Karkar e benei Shet seriam os filhos de Shet. O Ramban, sobre esse verso, que é o 17, no capítulo 24, fala: Draco Rav Meakov,
Bavur que a Mashiach e cabeça de Israel, que o que quer dizer vai se encaminhar uma estrela vindo de Yaakov, que Mashiach vai juntar a reunião dos exilados, que já está começando a acontecer. O Rebbe falou sobre isso, depois de 91, que começou uma grande migração para Eretz Israel, que os espalhados, os exilados vão se juntar de todos os cantos da terra, e está se comparando, né, uma metáfora, uma mashal, com esse Kohav, essa estrela que ela se encaminha no céu, de uma ponta do céu até a outra, como está escrito em Daniel, e é uma profecia, etc. e tal, que o Ramban usa para explicar essa profecia do Bilam sobre o final dos tempos, que está ligado com a vinda de Mashiach e está ligado com a junção, a reunião dos exilados. E a pergunta é exatamente esse Karkar Kol Bnei Shet. Tá? A tradução normal é a fundação dos filhos de Shet, que vai esmagar, vai também Moab e também esses filhos de Shet. O Tergum Unkelus também traduz isso com Vaishlot Bechol Bnei Enashá, que vai os Bnei Yaakov, o povo judeu vai dominar, vai governar sobre todos os outros povos, os filhos dos outros povos. O Even Ezra, que é o Nishon, fala diferente que Mo Mekarker Kir, como faz esse verbo de karkar, está ligado com kir, inclusive a linguagem é parecida, karkar com kir, e a explicação é destruir, demolir a parede. Como está escrito em outro lugar, o Ralbag, inclusive, fala também que está ligado com essa ideia de destruição, de demolição, como está nesse passuco de Karkar Kir. É enfatizado aqui também o Natan ben Uziel e também no Yerushalmi o assunto de eliminação e anulação dos outros povos. Então, de um lado tem o Unkelus, que traduz como dominar os outros povos, e o outro tem uma eliminação, anulação, demolição, destruição dos outros povos. Afinal de contas, é contraditório, né? Em princípio, as duas explicações são contraditórias, porque os outros povos vão existir ou não? Se vão ser dominados, é porque vão existir. Se vão ser demolidos, eliminados, destruídos como uma parede, então não vão existir. E assim, também, uma outra pergunta mais séria, que vale para todos, esperem, aguardem até o final para entender o que a Torá está querendo dizer. Como assim todos os outros povos serão eliminados? Existem várias profecias sobre os outros povos quando Mashiach chegar. A começar pelo início de Ishayahu, no versículo 2. Vai ser no final dos dias, Nahon Yeh, que vai ser certo, Harabait Hashem, que vai ter o Beit HaMikdash, no topo das montanhas, e na sua Migvaot, Nahru, Elav, Kolagim, e vai para o Beit HaMikdash todos os povos. Todos os povos. Então, quando for construído o Beit HaMikdash, terão todos os outros povos, como está a profecia de Ishayahu. Logo depois, Velhu, Amim, Rabim, e vão muitos povos. Vão falar, os outros povos, vamos subir para o Beit HaMikdash. Shafat Ben Nagoim, e vai ter o julgamento entre os povos, os outros povos. Amim, Rabim, e está falando sobre muitos povos. E no final, Ishayahu, no último capítulo 66, fala, Venohi, Maserem, Mashavuterem, Baal, Lekabes, Et Kol HaGoim, que vou juntar todos os povos e todas as línguas e idiomas, Vauraú, Et Kevodi, e vão vir e ver a minha honra. Está falando dos outros povos, nas profecias. E a famosa que tem Tzfania, que a gente fala muitas vezes, Tzfania, capítulo, também um profeta, capítulo 3, que fala, Az Erfor Elamim Safavra, que eu vou transformar, vou derramar sobre os povos uma língua clara. Eles vão ter clareza, vão me ver. Likob Kulam Beshem Hashem, que todos vão chamar o meu nome, o nome de Hashem. Leavdosh Shem Echad, servir a Hashem de uma forma única.
mas em outras profecias de Michá, também Zechariah, etc. e tal. No Midrash fala uma outra coisa, que o terceiro que sobrará é o povo judeu. Pode ser que o comentário do Even Ezra seja baseado aqui, que só o povo judeu, que é o terceiro que vai sobrar. Está ligado com esse passuco aqui em Zechariah, que eu devia ter citado antes, versículo 13. É um outro Zechariah. O outro fala, que eu não trouxe aqui, com o Michá, profecias de como vão existir os outros povos, como vão subir para Jerusalém, para o Beit HaMikdash, e vão se juntar, e vai ter uma linguagem clara entre eles, que Hashem vai transformá-los, etc. Mas Zechariah, no Yud Gimel, fala, Ve'ah bechol haaretz neum Hashem, e vai ser em todo a terra, assim fala Hashem, Pishnaim bo ikarsu igva ve'ashlishit ivaterba, que 2/3 vão ser destruídos, dissipados, dizimados, vão expirar, e o terceiro, ou 1/3, vai sobrar. Então, como está falando, talvez o Even Ezra se baseia no Midrash ligado a essa profecia de Zechariah, que o terceiro que vai sobrar é o povo judeu. Então, por isso que os outros serão eliminados, está ligado com essa demolição da parede, etc. e tal. Tem discussões no Talmud entre Reish Lakish e o Rabi Yochanan sobre esse terço que será poupado. Isso é uma questão importante também na Halachá. Né? No Mishneh Torah, que é o livro do Rambam, que é o livro de leis práticas que a gente tem que entender para seguir, e uma delas ligadas a Halachot, as leis dos Melachim, dos reis e das Milhamot, que terão no fim dos tempos, quando tiver para chegar Mashiach. Então, para reconhecer qual é um Mashiach, quem é o Mashiach, qual é o Mashiach certo, quais são as épocas da era messiânica, é fundamental, é uma lei. E o Rambam traz isso, e o Rambam traz isso no capítulo 11 das Halachot, das leis sobre os reis, vai taken et aulam kolo, que Mashiach vai consertar o mundo inteiro para trabalhar, servir para Hashem Beyachad, para servir de forma igual, única, junto com o povo judeu, todos os povos. E aí, é por isso que está sendo falado, como a gente falou em Tzfania, que é muito citada essa profecia, que Afor Elamim, que eu vou derramar sobre, vou fazer com que todos os povos tenham uma linguagem clara, que me vejam, que chamem Hashem e sirvam Hashem de uma forma única. Também tem no capítulo 12, que assim termina todo o Sefer Ad HaZaká, o Sefer de leis do Rambam, que contempla todas as leis, inclusive as de Mashiach, baseado em Shayahu, no capítulo 11, versículo 6, Vegar Ze'ev im Kebes, que vai morar junto o lobo com a ovelha, Namer im Gedi, e também a cabra junto com o leopardo, Irbatz, eles vão pastar juntos. Isso é uma shal vechidá, é uma charada, é uma metáfora. Esse assunto é que vão morar junto, Israel está ligado com essa ovelhinha, vão se sentar juntos com tranquilidade, com segurança, junto com os perversos dos outros povos, que são comparados com justamente esse lobo e esse leopardo que quer predar. Então, claramente o Rambam, como lei, está dizendo que vão ter outros povos que vão sentar juntos, mesmo os perversos entre os outros povos, vão sentar juntos em paz com o povo judeu. Essas lahot, essas leis, são fundamentais para saber quem é Mashiach Vadai, chamado Mashiach com certeza, que é uma pessoa de carne e osso. E as leis ligadas a isso, para identificar quem é e celebrar com a vinda. No Mishneh Torah, nas Halachot Melachim, no capítulo 8, que é anterior, fala, Behen Tzivah Moshe Rabbeinu, assim também Moshe Rabbeinu, trazendo evidências das profecias e das leis do Rambam aqui, especificamente como se menciona os outros povos depois que Mashiach chegar. Então, Moshe Rabbeinu, ele ordenou, vindo de Hashem, Piagvurá, para que todos os povos recebam sobre si as mitzvot, são chamadas mitzvot de Bnei Noach, dos filhos de Noach, filhos de Noé. Então tem leis para sempre ligadas ao que os outros povos devem fazer.
e se eles cumprem esses mandamentos, então eles têm um mérito muito grande. Assim como está escrito no Terrilim também, do rei David, no capítulo 145, Tov Hashem lechol verachamav al kol maasav, que Hashem é bom com todos e ele tem piedade de todas as suas ações, de tudo que é feito. Como pode então no futuro Hashem eliminar todos os outros povos, se ele é bom, se ele tem piedade sobre tudo que é feito, sobre todos? Mesmo que aconteceu na geração do dilúvio, por exemplo, que está escrito Vaimar et kol hayekum, que Hashem apagou tudo que existia, mas lá ele tinha motivos. Ele próprio explica na Torá, Hamas mipnechem ve'eni mashchitam et ares, que está Hamas, está a depravação no mundo inteiro e na face do mundo, né, que se vê claramente essa depravação, e aí eu decidi acabar com a terra. Mas aqui trata-se de perversos e castigos, e não todos os povos, e não está incluindo quer dizer, no caso, agora, que a gente está falando para depois de Mashiach, estará incluindo também o justo entre as nações, que não é o caso aqui no dilúvio ou em outras épocas. Sobrar só um terço não está ligado com o que acontece no exílio, porque a gente teve perseguições, até recentemente com o Holocausto, decretos ruins como desde a destruição do Beit HaMikdash, o exílio do povo, tanto na época da Babilônia, que nem todos voltaram, como na época de Roma, e mais recentemente, né, Holocausto, nossa época, e a gente tem agora mais ainda, depois da Serra do Rebbe, com o 7 de outubro, destruição, mas isso é porque agora ainda tem escuridão, ainda está no exílio, ainda tem a ocultação. E a compaixão e a bondade não está tão revelada. Nem mesmo para o seu povo, para o povo judeu, povo próximo, Am Kerovó. Até o ponto que podemos questionar a Shofet Kol Haaretz Lo Yaseh Mishpat, que Abraão fala sobre Sodom e Amorá, Sodoma e Gomorra, aquele que é o juiz de toda a terra não vai fazer um julgamento? Não vai separar o joio do trigo, quem é bom de quem é ruim? Como Moshe também fala, Lama Hareota Lama Zé. Lama Zé Shelatan, para que você me mandou para trazer mais coisas ruins? Qual é a justiça de Hashem? Que o povo está sofrendo, o povo bom, o povo judeu está sofrendo na mão dos egípcios. Mas, no futuro, quando Mashiach chegar, vai ter a profecia do Zechariah, no capítulo 14, vai Hashem lemelech al kolaz, que Hashem vai ser o rei de toda a terra. Bamahu, nesse dia, e é Hashem Echad, Shum Echad, como a gente fala no final da reza, nesse dia vai ser Hashem um, e o nome dele um. Vai ter a unificação, todos os povos, não vai ter mais perseguição, não vai ter mais morte, etc. E todos os povos vão estar também servindo a Hashem como o povo judeu. Poderíamos entender que não quer dizer a eliminação dos povos do mundo, o contrário de piedade seria isso, eliminar, mas que eles não terão continuação, porque é como se tirasse o poder, que é um poder infinito, porque o ser humano por si só não consegue ter filhos, não consegue gerar vida, é Hashem, com seu poder infinito, que dá a capacidade de gerar e procriar, e se Hashem tirar esse poder, que faz com que as pessoas possam ter filhos dos outros povos, automaticamente e naturalmente deixarão de existir, porque não vão ter uma continuação. Esse poder é infinito e vem de Hashem. Se ele parar, os povos não terão mais gerações. Mas isso não se enquadra com o quadro geral que a gente está falando, que é como acontecerá a transformação dos povos se não tiverem continuidade, se eles vão existir e vão ter justo entre as nações, e eles vão se transformar e vai ter uma linguagem clara, servindo a Hashem, junto com o mundo inteiro, como que pode ser, eles não vão ter continuidade? Certamente tem que ter continuidade. Então o que é isso? Além disso, tem profecias de como passarão a nos ajudar. Né? Essa é uma coisa importante a gente saber. Tem Ishaiah, no capítulo 49, Melachim, Omanaer, que os próprios reis dos outros povos vão nos ajudar, e os seus ministros também vão uma linguagem de estar amamentando, de estar cuidando, de estar nutrindo o povo judeu.
Israel também, no 61, fala, no Zarim, Verotzonechem, e vão vir estranhos, outros povos, e vão estar cuidando, pastoreando os seus rebanhos. Menechar também, estranhos vão estar cuidando dos seus campos e dos seus bosques, etc., vinhedos. O Reish Lakish fala em Shabbat, na página 32b, que aqueles que cuidarão da mitzvah de tzitzit, por exemplo, uma mitzvah simples, terão 2.800 servos. Então, quem são esses? Quem são esses que vão ajudar? De onde que estão os reis e os nobres, os ministros que vão ajudar o povo judeu? Por que eles não farão isso? Se eles serão eliminados, como é que eles vão ajudar? O Rebbe traz muitas referências, eu não me lembro de ter visto com tanta referência, e é interessante, eu trouxe várias delas, não trouxe todas, mas é muito embasamento, porque é um assunto muito sério, muito importante, muito atual, muito relevante para a gente hoje em dia, que a gente quer logo a redenção do mundo inteiro, para o mundo inteiro, todos os povos participarem dessa nova paz que vai ter no mundo eterna, verdadeira, que seja agora. A resposta está ligada ao modo como será a existência dos povos quando no futuro que está por vir. No futuro que está por vir, que é a era messiânica, quando o Mashiach chegar, chamado Leatid Lavó, a existência dos povos será diferente. Está ligado com o ser e não existir. Depois que tiver a redenção futura, a Geulah, com a revelação da divindade no mundo, vai ficar claro para todo mundo, Deus presente no mundo, entende-se que não terá espaço para impureza e maldade no mundo, porque Deus vai estar preenchendo tudo, vai estar revelada a divindade. Aí tem, como a gente falou, um outro passuk famoso de Zechariah, 13, que fala, que Hashem vai tirar totalmente o espírito da impureza da face da terra. O mundo terá um conserto, como a gente viu no Rambam, que fala litaken, que é consertar, corrigir. O mundo será consertado e todos os reinos servirão a Deus, que é uma lei no Rambam, como a gente falou. E tem também o Rashi, que fala sobre o Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, em Devarim, na Parashat Ve'et Hanan. O Rashi fala que quando fala Hashem Echad, é porque até agora tem o Hashem Elokeinu, o nosso Deus, e tem o povo, e tem o rei, o Deus dos outros povos. Quando chegar Mashiach, Leatid, vai ser Hashem Echad, que vai, como está falando a profecia de Safana que a gente falou, que vai, todos os povos vão ter uma linguagem clara, vão ver Hashem, chamar Hashem, e como a gente acabou de falar em Zechariah, Baimahu, Yeshem Echad, Shmu Echad, que vai ser Deus um, e o seu nome um para todos. O principal será com o povo judeu. A reunião dos exilados, como a gente falou, que é uma lei no Rambam, e como resultado vai ter redenção do mundo inteiro. Porque a gente tem isso desde a criação, porque quando fala Bereishit, o Rashi traz aqui, isso aqui é um Rashi, que fala Bishvil Israel, que o mundo foi criado por causa da Torá, que são dois Reishit. Reishit é a Torá, chamada Torá, e Reishit é o povo judeu. Então, o mundo foi criado por causa do povo judeu, para o povo judeu. E, consequentemente, como resultado, os outros povos vão se beneficiar também e vão passar a ajudar, porque eles vão perceber a divindade no mundo e como eles ganham através da ajuda ao povo judeu. A redenção do mundo pode ser de dois tipos. Um detalhe, a redenção do mundo, não do povo judeu, dos outros povos, que os outros povos sendo um detalhe, a redenção deles dentro da redenção do povo judeu, ou como um assunto independente. Tem a redenção do povo judeu e tem a redenção dos outros povos. Essas são as duas explicações que a gente viu sobre governar sobre os outros povos ou destruir os outros povos. No primeiro, a existência independente deixa de existir, não só como povo, mas como indivíduos. É comparado ao status de um servo. Um servo, por exemplo, ele não tem vida própria. Na lei, o que o servo adquire é do dono, porque ele é totalmente anulado para o dono. Então, se é um detalhe dentro da redenção do povo judeu, automaticamente deixa de ter uma existência própria, deixa de ser um indivíduo, deixa de ser uma coletividade. Quando não tem redenção do povo judeu, automaticamente se desfaz o status de um povo separado, porque vai se anular completamente, vai deixar de existir. Essa é a ideia que a gente está falando. No segundo, continuarão a existir
E Mashiach, é o contrário que eu estava falando, que aí vai ter a dominação de Mashiach sobre os outros povos. Os outros povos vão se tornar diferentes, serão diferentes, não é a existência. A existência vai deixar de existir, mas eles serão diferentes, vai ter mais ligado com a essência. Essa é a linha do Rambam e da Hassidut, não é de destruição, demolição e eliminação, mas sim de ter uma nova existência, está ligada a ser de uma forma diferente. Que eles também vão ter uma mudança, uma transformação muito grande. Está baseado, mais uma vez, no Rambam, nas leis de Reis, capítulo 8. Então, todos aqueles que recebem sobre si as 7 leis de Noah, as leis universais do mundo inteiro, eles são chamados de Hassidei Motolam, são os justos dentre as nações. E eles têm uma parte do mundo. Então, é uma lei, para saber agora, então, dizendo a verdade. É uma lei que todos os povos recebem sobre si as leis, as 7 leis, na verdade são mais de 7, mas são menos do que tem o povo judeu. Eles são chamados de justos entre as nações e eles têm parte no mundo vindouro. E eles devem receber sobre si isso e devem fazer essas mitzvot que foram ordenadas para eles por Hashem, está na Torá, e aí foi transmitido através do Moshe Rabbeinu. O Alter Rebbe também, o primeiro Rebbe de Lubavitch, também no Tânia, ele traz, na primeira parte, no Likutei Amarim, no capítulo final do Lamed Zain, final do 36, Lamed Vav, ele fala que vai ter uma abundância de luz e de transformação no povo judeu com a Geulah. E aí isso vai afetar, vai transformar também a escuridão dos outros povos. Como está escrito, Ve'hu goim le'orcha, etc. Que os outros povos vão ser atraídos para a sua luz. E aí está escrito Beit Yaakov, le'hu menelcha, be'or Hashem. É interessante que eu vi o Rebbe falar sobre isso agora há pouco. Tem um movimento chamado Bilu. Eles falam Beit Yaakov le'hu menelcha. Está ligado com a se juntar em Israel. E é um movimento que fez aliar e migrou para Israel. Mas eles esqueceram essa última, o Rebbe fala para completar Be'or Hashem. Vamos para a redenção com a luz, para Israel com a luz de Hashem. E essa luz que vai ter vai se expandir e vai transbordar também para outros povos, Beniglah Kevod Hashem, e vai se revelar a honra de Hashem para o mundo inteiro, veio o Kobassad, e todas as pessoas de carne e osso vão ver Hashem de uma forma única, unida, unificada, e isso está para acontecer. Quer dizer que terá um refinamento por si só dos outros povos, como resultado do crescimento do povo judeu. Uma coisa enquanto a outra. Vai ter, principalmente, essa luz aumentada, expandida do povo judeu, que vai chegar até os outros povos, mas eles por si só vão ter também um refinamento, uma correção que vai ser maravilhoso, porque vai se integrar com o povo judeu nessa união servindo a Hashem. No futuro que está por vir, será estabelecido Hashem como rei sobre toda a terra. Será revelada a diferença entre o povo judeu e os outros povos. E o mundo inteiro vai celebrar isso. Porque toda a criação é uma existência que foi gerada por Hashem. E quando tiver essa claridade, essa clareza, eles vão perceber como eles estão dissolvidos, como eles existem, como eles são dentro do mundo como uma criação de Hashem. Só que as almas do povo judeu são diferentes, elas são uma com Hashem. Então, quando for revelada a verdadeira essência de Hashem no mundo, se sentirá que toda a criação veio da verdade de quem é. E que sem Hashem nada existe. Mas o povo judeu, então, será revelado que o povo judeu está ligado com a essência de Hashem, como se fosse um com Hashem, e os outros povos perceberão isso, e, se Deus quiser, vai ser agora já com Mashiach,
o mundo inteiro celebrando a redenção geral e particular de cada um, agora, já. Mashiach now.